Brasil seguir fora do mapa da fome significa que o Brasil tem patamares aceitáveis, entre aspas, né, de subalimentação. Quer dizer que não tem ninguém em situação de fome no Brasil? Não, não é isso. Você tem um mínimo ali, abaixo do qual os indicadores da FAO não permitem mensurar e a gente tem mais dificuldade, né, de conseguir mudar a situação dentro desse patamar mínimo. Hoje, esse indicador é 2,5%. Esse indicador, né, o percentual de subalimentação, ele é um indicador composto, que trata de disponibilidade de alimentos no país, de importação e exportação, de consumo calórico por pessoa, do que se espera que cada pessoa no país possa consumir em termos de calorias. E aí é por isso que tem a disponibilidade de alimentos, né, em função do que as pessoas têm necessidade de consumir, mas também da renda disponível das pessoas, dos alimentos para serem acessados e consumidos, enfim. Então, ele é um indicador composto e que mostra que o país tem condições de garantir a segurança alimentar da sua população, né? É isso que a gente está dizendo quando a gente diz que o país continua fora do mapa da fome. Nós saímos do mapa da fome pela primeira vez em 2014, depois de vários anos de políticas sociais, políticas de segurança alimentar bem coordenadas, desenhadas, implementadas, e agora, novamente, nós conseguimos sair do mapa da fome em um período um pouco mais curto, né? Um período de retomada das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional e de um modelo bem-sucedido, né, que o Brasil mostra para o mundo, um modelo bem-sucedido de desenho, coordenação e implementação de políticas que têm resultados efetivos na garantia da segurança alimentar e nutricional da nossa população. Nós estamos numa trajetória bem-sucedida de garantia da segurança alimentar e de redução da insegurança alimentar da nossa população. Porque, junto com esse indicador do mapa da fome, que é o percentual de subalimentação, a FAO apresenta um outro indicador, que é o FIES, a escala de insegurança alimentar. É uma escala de percepção, à semelhança da nossa escala brasileira de insegurança alimentar, e que mede a insegurança alimentar no mundo. E no indicador do FIES, nós também estamos reduzindo ano a ano a insegurança alimentar moderada e grave, que são as duas que a FAO mede. A gente observa pelos dados que tem uma tendência de que nos próximos anos a gente siga nesse avanço da segurança alimentar e na redução da insegurança alimentar da população brasileira. A gente tem hoje indicadores bem claros que nos mostram que essa trajetória é uma trajetória acertada, né, de aposta nas políticas de produção de alimentos, né, um reforço para a política de produção de alimentos, um reforço nas políticas de disponibilidade, né, e abastecimento, nas políticas de acesso, né, um reforço grande às políticas de acesso aos alimentos, políticas que não só disponibilizem os alimentos, mas que permitam às famílias, às pessoas, a compra desses alimentos, né? Então, renda no bolso das famílias, seja renda do trabalho, seja renda dos nossos programas de transferência de renda ou ainda dos programas como alimentação escolar. E ainda um conjunto de políticas que fomentam consumo de alimentos saudáveis. Então, é um conjunto de políticas públicas de produção, disponibilidade e abastecimento, acesso e consumo de alimentos que dá esse retrato da ampliação da segurança alimentar e redução da insegurança alimentar. A gente tem programas como, por exemplo, o programa Bolsa Família, que tem uma efetividade muito grande, né? Na transferência de renda tem uma efetividade muito grande,
na forma como as pessoas passam a acessar os alimentos, né, a partir do momento que elas têm essa renda garantida. Mas também tem os programas como o PENAI, a alimentação escolar, né, que garante o dia a dia ali da alimentação das crianças nas escolas, ou ainda o nosso Plano Safra, né, que tem os mecanismos de crédito adequados para que nós tenhamos a produção de alimentos, programas específicos de compra e doação de alimentos, como o programa de aquisição de alimentos, que é bem simbólico, né, da ideia das compras públicas da agricultura familiar, das compras locais, e que tem sido exemplo para muitos outros programas e ações de compra e disponibilidade de alimentos, e até mesmo a nossa nova cesta básica, né, que foi muito importante para que nós pudéssemos finalmente, né, ter agora na reforma tributária uma cesta básica única, com isenção tributária, e agora ainda o imposto seletivo sobre bebidas açucaradas e refrigerantes, que vai também, né, a partir do próximo ano, com a implementação da reforma, avançar no fomento ao consumo de alimentos saudáveis. Nós temos o ponto de virada, que foi a entrada do programa Fome Zero em 2003, trazendo para o centro da agenda a questão, uma preocupação com o combate à fome e a garantia da segurança alimentar e nutricional. Então, a partir desse ponto de virada, que foi o programa Fome Zero, aos poucos o nosso país foi construindo um modelo de segurança alimentar e uma agenda de segurança alimentar, que é essa agenda que a gente tem hoje muito presente, que inclui, em 2006, a aprovação da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, trazendo esse conceito de nutrição para associado à segurança alimentar. Quer dizer, a gente não está falando só de segurança alimentar sob a perspectiva da produção, a gente está falando da segurança alimentar sob uma perspectiva mais ampla, que inclui outras dimensões, e que tem uma preocupação também com a nutrição. Então, um conceito que vem sendo construído de segurança alimentar e nutricional, e que traz junto com ele um modelo de governança própria, que vem sendo construído também nessa trajetória, um modelo de governança previsto num Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi aprovado na Lei Orgânica de Segurança Alimentar de 2003. Então, a gente tem aí Kaizen, coordenação governamental, CONSEA, participação social, conferências e planos de segurança alimentar e nutricional, que montam esse arcabouço aí de governança que tem permitido ao nosso país dar saltos importantes na agenda de segurança alimentar e nutricional. E por que esse modelo de governança é importante e é estratégico? Porque a gente consegue manter a segurança alimentar e nutricional no centro da agenda, seja no nível federal, seja nos níveis estaduais, municipais, né? E aí, por meio dessa governança, nós conseguimos coordenar, né, e dar vitalidade para uma série de políticas e de ações que têm resultados muito efetivos na garantia da segurança alimentar e nutricional da nossa população. Ao longo desses anos, a FAO ela vem medindo o custo da alimentação saudável a partir de um consumo calórico que é considerado adequado. Ela estabeleceu uma cesta de alimentos que vem sendo acompanhada, então, pela equipe de estatísticas da FAO para colocar o custo da alimentação saudável no mundo. Hoje, a América Latina e Caribe, a região que tem um dos maiores custos da alimentação saudável. O custo de uma cesta saudável no Brasil, da alimentação saudável no Brasil, é menor do que da região da América Latina e Caribe, mas ainda é um pouco maior do que a média mundial. Então, a gente tem esse desafio com ações, com políticas públicas efetivas de reduzir o custo da alimentação saudável. Não é só reduzir o custo da alimentação, é reduzir o custo da alimentação saudável no nosso país, porque nós temos muita clareza da importância de ter políticas públicas que permitam à população reduzir o consumo de ultraprocessados e avançar no consumo de comida de verdade. Esse é um trabalho sobre o qual nós estamos nos debruçando cotidianamente, e que deve ter bons resultados, né, ano a ano aqui no nosso país. Também é uma tendência, né?
a experiência do servidor e da servidora da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental, desde a formação até todo o tempo de exercício no governo, ajuda bastante a gente a ter um pouco mais de conhecimento, né, e de noção sobre os diferentes processos de governo e do Estado brasileiro para que nós tenhamos a possibilidade de ter boas gestões, né? Saber fazer a gestão de programas, de ações, de políticas públicas, e garantir a efetividade desses programas, dessas ações e dessas políticas. E a gente sabe, né? A gente aprende desde o concurso, a formação e toda a trajetória na carreira, que para que nós consigamos ter políticas públicas mais efetivas, né, e ter bons resultados, a gente tem que conhecer de planejamento, de orçamento, do ciclo das políticas, do pacto federativo, da forma como os diferentes atores, né, participam da construção, do desenho, da implementação de cada uma das políticas para que elas tenham bons resultados. Eu acho que nós temos muitas pessoas da carreira em postos estratégicos, em postos importantes, e que têm essa possibilidade de contribuir efetivamente para melhoria dos indicadores que são importantes para o nosso país.